hoje eu recebo em nossos estúdios para tirar as dúvidas sobre os nossos telespectadores sobre a aposentadoria com insalubridade e periculosidade, a especialista em direito previdenciário, doutora Marcela França. Doutora Marcela, é um prazer recebê-la novamente aqui em nossos estúdios. Fábio, como sempre, é uma alegria estar aqui para falar sobre um assunto tão importante e que muitas vezes a pessoa, na hora que ela vai aposentar, ela esquece de observar esses detalhes. Então vamos ao primeiro questionamento, que é a primeira dúvida de todo o contribuinte ali do INSS. Doutora Marcela, a pessoa que trabalha e que recebe ali no contra-cheque aquele adicional da insalubridade, da periculosidade, tem direito a uma aposentadoria especial? Fábio, no primeiro momento, a gente imagina, se no meu contra-cheque vem ali o desconto, né? Na verdade, eu recebo um pouco a mais por insalubridade ou periculosidade, ou os dois juntos. Eu tenho direito de aposentadoria especial? Tem muita gente que pensa. Sim. Né? Mas não. Para você comprovar o exercício da atividade especial para fins de aposentadoria, é necessário que você tenha outros documentos. Por quê? A aposentadoria especial ou a comprovação de tempo especial, ela reduz o tempo de contribuição do trabalhador e ela aumenta o valor do benefício. Então, ela é muito cara. Por isso que o INSS é muito rigoroso na hora de conceder esse benefício. Doutora Marcela, agora então vamos falar dos documentos essenciais, aqueles primordiais, então, para comprovar o exercício dessa atividade insalubre e também periculosa. Quais são esses documentos? Fábio, o documento mais importante é o PPP, Perfil Professor Gráfico Previdenciário. O que é esse PPP? Que é o documento mais conhecido por 90% da população. É um documento onde tem as informações do trabalhador, os vínculos empregatícios, as atividades que ele exercia de forma muito detalhada, os agentes que ele estava exposto e a aferição deles. Só que, por vezes, esse PPP ele não tem com todas as informações necessárias para que o perito do INSS, porque quem faz a análise de PPP é o perito do INSS, para poder avaliar se realmente a pessoa exerceu atividade insalubre, periculosa ou não. Então, a gente solicita o LTCAT, que é o laudo técnico das condições de ambiente de trabalho. Esse documento, ele complementa o PPP e muitas vezes ele traz informações que o PPP não tem. Por isso é importante você ter um profissional especialista analisando e fazendo o seu pedido de aposentadoria para esses casos. Mais uma vez, é um benefício muito caro para o INSS. O INSS é extremamente rigoroso na hora da análise, avaliação e concessão desse benefício. Doutora, vamos a um caso aqui. A pessoa pediu lá o LTCAT, o PPP, mas há uma divergência entre os dois ali. A empresa é obrigada a refazer esses documentos? Depende da situação. Normalmente, o documento que é fundamentado o PPP é o LTCAT. Então, o que fica valendo é o LTCAT. Só que, por vezes, nós vamos falar durante a reportagem, pode até mesmo o LTCAT ausência de algumas informações. Nesse caso, nós temos que pedir uma perícia no ambiente de trabalho. Vamos deixar mais claro para o nosso telespectador que está nos assistindo quais são os perigos expostos, né, que os trabalhadores estão expostos nas atividades insalubres e também periculosas, aquelas perigosas mesmo, Sim, né? Os agentes físicos que são os mais comuns o calor acima de 28 graus, o calor artificial. Sim. Né, a baixa temperatura abaixo de 12 graus, nós temos a radiação, trepidação, vibração, aquele ruído acima de 85 decibéis. Nós temos também a alta tensão e nós temos a alta e a baixa pressão. Esses são os mais comuns como os agentes físicos. Agora, doutora, eu vou trazer aqui uma situação que nós temos vários telespectadores que eu acho que se enquadram nessa situação, que trabalham com tintas, que são pintores, né? Tenho certeza que tem vários nos assistindo agora. Soldagens, fabricação de couro, ligas de chumbo, expostos a gases tóxicos que são absorvidos tanto pela pele quanto pela respiração. Eles se enquadram em atividade insalubre e periculosa? Fábio, é necessário a análise do PPP. Então, esses são os agentes químicos. Você vê a importância da sua pergunta? Sim, porque são muitas pessoas que estão expostas a isso, né? Exatamente. E, inclusive, é absorvido pela pele, não só pela respiração. Então, são os agentes químicos, sim. Se, porventura, o seu PPP estiver com avaliação abaixo do que poderia ser considerado atividade especial, é necessário você buscar um profissional especialista na área para te ajudar a conduzir esse período e comprovar a atividade especial.
Nós temos muitos telespectadores que nos acompanham também, que são da área da saúde, trabalham no hospital, né, nos postos de saúde. Eles que trabalham nessa área, é mais fácil comprovar essa atividade insalubre e periculosa? Imaginamos que quem está num ambiente hospitalar, onde tem agentes biológicos, deveria ser mais fácil, não concorda? Sim, até porque tem agulha, tem medicamentos, tem vários produtos também que são tóxicos, né? Exatamente, só que não. Não é fácil? Não é fácil, inclusive isso é um problema muito sério na área previdenciária, é comprovar o exercício e a exposição a agentes biológicos. Há vários vírus, bactérias, tudo isso deveria ser considerado uma atividade insalubre e periculosa, né, doutora? Exatamente, inclusive vou te dar um exemplo Sim. aqui. Nós temos um cliente no escritório que ele trabalha em laboratório, Sim. então ele trabalha com coleta de sangue e de outras coisas, né? Quando nós fizemos a solicitação, apresentando a documentação PPP, o INSS falou que não estava, ele não ficou comprovado que ele estava exposto aos agentes biológicos que poderiam causar algum mal à sua saúde. Como que não? Você vai coletar um sangue, você sabe se o sangue está contaminado ou não? Se aquele material que você recebeu está? Não. Então, nós precisamos pedir uma perícia no ambiente de trabalho. Ficou comprovado os agentes aos quais o organismo dele ele estava exposto e nós conseguimos a comprovação de tempo especial. Então, não é algo fácil. É uma coisa bem complicada, até porque tem que ir no ambiente, analisar tudo aquilo que a pessoa está exposta, se houve uma proteção para a coleta daquele sangue, daquele material ou não, né, doutora? Exatamente. Agora, suponhamos, se a gestão dessa instituição hospitalar, existe alguém que sai da administração e passa por esse ambiente hospitalar algumas vezes durante o dia, não comprova atividade especial. Tem que ser para quem trabalha nesse ambiente. Agora me surgiu uma dúvida aqui, com relação à insalubridade, você explicou direitinho o que seria, mas a periculosidade, o que seria? Gostaria que você desse alguns exemplos de atividades, até para ficar mais claro para o nosso telespectador. Exatamente. A periculosidade, pode existir insalubridade e periculosidade? Sim. Por exemplo, o frentista. O frentista ele tem um agente químico, que é aquele vapor quando ele vai... Do combustível, né? Do combustível, certo? Então, já tem um agente químico. Qual que é a periculosidade do frentista? Ele está exposto a uma possibilidade de explosão. Aí é a periculosidade. A vida dele está em risco. Da mesma forma, os vigilantes, porque nós temos dois tipos de vigilantes, o armado e o não armado. Isso é uma discussão que, inclusive, está no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque discute-se que o vigilante não armado, ele não corre riscos. Você imagina, uma pessoa vai cometer um assalto. Ela não sabe se o vigilante está armado ou não. Então, o vigilante não armado, ele corre os mesmos riscos que o vigilante armado. Essa discussão está no STF porque o vigilante ele tem periculosidade, porque ele está exposto, você pode levar um tiro ou alguma coisa. Nós temos também pessoas que trabalham em fábricas de material explosivo. Tem um agente químico, que é aquela, né? A pólvora. A pólvora, e tem a periculosidade. Qual que é a periculosidade? O risco de haver uma explosão. Então, doutora, só para a gente fazer um resumo aqui, o que é que as pessoas precisam ter para conseguir uma aposentadoria especial por periculosidade e também por insalubridade. O que é necessário? Requisito mínimo. O mínimo tem que ter o PPP. Se não tiver o PPP, o LT Caixa da empresa. Ah, doutor, eu saí da empresa, agora trabalhei 3 anos, estou com o PPP. Pega e põe numa pastinha e guarda. Não, você tem que pegar o seu PPP e levar para um profissional para poder analisar, para ver se aquele PPP tem as informações que precisa para comprovar sua atividade especial. Por quê? Nós temos muitos casos no escritório onde a empresa não existe mais. Nós temos os nossos mecanismos para poder resolver situações como essa, mas o ideal é que você apresente o seu PPP com as informações corretas. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade em Notícia. Você que é especialista da área do direito previdenciário e vem sempre ajudar a população itonense a entender os seus direitos. Meu muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio, e um abraço a todos.